Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 14 de janeiro, estamos no segundo domingo do tempo comum. A leitura do Evangelho de hoje é de João, capítulo 1, versículos 35 a 42. Jesus passa, ele continua o seu caminho para anunciar o reino, mas esse seu movimento exerce força de atração. É interessante notar que aqueles dois primeiros discípulos não estavam no trabalho cotidiano de pesca, mas estavam na companhia de João Batista, sendo instruídos por ele. João Batista cede generosamente a Jesus os seus discípulos com uma frase que os incita a segui-lo. Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Eles tinham ouvido as pregações do mestre João Batista sobre a vinda de um outro. Por isso, imediatamente entendem que esse outro é Jesus. Basta-lhe uma frase para compreender quem é aquele que passa. Eis o Cordeiro de Deus. Desde o início, Jesus exige que os discípulos se examinem a sério, que tomem consciência do que pretendem e o declarem explicitamente. Por isso ele pergunta, o que estáis procurando? Eles respondem com uma outra pergunta, onde moras? Em senso mais profundo, a pergunta investiga o mistério da morada transcendente de Jesus, que é o Pai. Jesus então os convida, vinde ver. É um convite e ao mesmo tempo um desafio. Os discípulos podem colocar à prova a verdade do testemunho de João, mediante o exame pessoal deles. A experiência pessoal é o melhor teste para a comprovação da veracidade do testemunho de João Batista. É Jesus mesmo, Cordeiro de Deus? É necessário levar em conta, porém, que as coisas humanas precisam ser conhecidas para serem amadas. As de Deus precisam ser amadas para serem conhecidas. Para conhecer Jesus é preciso amá-lo. É exatamente esse o conhecimento que os dois discípulos adquirem sobre Jesus naquele dia. Desde o início, Jesus torna os discípulos testemunhas oculares, tanto que, depois desse primeiro encontro, André já sente a necessidade de comunicar a sua descoberta pessoal. Pedro não era discípulo do Batista, Pedro é uma conquista do seu irmão, André. Já no primeiro encontro, Jesus, sem informação prévia, conhece e reconhece Simão. Com autoridade soberana, escolhe Pedro, ele impõe o nome novo da nova função. Simão começa a ser Pedro e terá que aprender a levar esse nome e também esse encargo. André não recebeu destaque na narrativa dos evangelhos. Quando, porém, ele aparece, ele está sempre fazendo a mesma coisa, isto é, conduzindo os outros a Jesus. Mas ainda, através dele, Cristo pode fazer grandes coisas. De fato, Pedro foi escolhido por Cristo para ser pedra da igreja. E foi André que deu a Cristo esse presente especial. Também foi a André que o jovem trouxe o seu pequenino pacote de 5 pães e 2 peixes. E foi André, igualmente, que um tanto envergonhado levou o jovem e sua oferta até Cristo. E Jesus alimentou 5.000 homens. Assim também podemos nós fazer. Como André, nós, as pessoas simples e sem quaisquer dotes particulares, podemos fazer coisas maravilhosas para Cristo, por intermédio das pessoas que nós levamos a Cristo.